Fala galera, Bruno Duarte aqui na área em mais um vídeo top para vocês. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, o SNC, e sistema nervoso periférico, o SNP. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, o sistema nervoso humano. Você sabia que em cada movimento que fazemos, em cada pensamento que temos, existe uma rede complexa que coordena tudo isso? Sim, isso mesmo. O sistema nervoso é a engrenagem invisível que faz tudo funcionar, desde o simples ato de piscar os olhos até a resolução de problemas complexos. Explorar essa complexidade não é apenas incrível, mas também essencial para aprimorar nosso entendimento sobre a saúde neurológica. Isso nos ajuda a identificar novas estratégias de tratamento e intervenção, garantindo um cuidado ainda melhor para todos nós. Então prepare-se para mais uma jornada emocionante pelo mundo da neurociência. Vamos juntos descobrir mais sobre como essa incrível rede influencia nossas vidas. Mas antes, solta a vinheta. Bom, mas o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso se divide em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. É constituído por bilhões de células nervosas conhecidas como neurônios, que são as unidades fundamentais responsáveis pelo processamento das informações dentro do sistema. Além dos neurônios, o sistema nervoso conta também com células de apoio, chamadas células gliais, que desempenham um papel crucial na manutenção e suporte dos neurônios. Mas quais são as diferenças entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico? Vamos analisar as diferenças entre o sistema nervoso central e o periférico. Essas distinções vão além das funções básicas de processamento e transmissão das informações. A localização e estrutura do sistema nervoso central é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, que estão resguardados pela caixa craniana e pela coluna vertebral, respectivamente. Essas estruturas são altamente protegidas e possuem uma organização complexa, com diversas áreas especializadas em funções específicas, cada uma delas. Por outro lado, o sistema nervoso periférico abrange todos os nervos que se ramificam para fora do cérebro e da medula espinhal, espalhando-se por todo o nosso corpo. Esses nervos estão organizados em redes que se estendem pelos membros, órgãos e tecidos, permitindo a transmissão de informações sensoriais e os nossos comandos motores. Agora vamos falar um pouco das funções específicas. O sistema nervoso central é fundamental para a integração de informações sensoriais, a cognição, o controle motor voluntário e a regulação de funções automáticas, como a respiração e a frequência cardíaca. É nesse sistema que ocorre a maior parte do processamento e interpretação de dados. Por sua vez, o sistema nervoso periférico atua como uma ponte entre o sistema nervoso central e o ambiente externo, transportando as informações sensoriais do corpo para o cérebro, o sistema nervoso sensorial, e enviando comandos motores do cérebro para os músculos e órgãos, sistema motor. A composição celular. No sistema nervoso central, os neurônios são altamente especializados e organizados em redes complexas, interligadas por sinapse, que possibilitam a comunicação entre as células nervosas. Além dos neurônios, o sistema nervoso central também abriga células de suporte como astrócitos e oligodenócitos, que desempenham papéis cruciais na manutenção do ambiente neural. No sistema nervoso periférico, os nervos predominantes formados por fibras nervosas que são um prolongamento dos neurônios. Essas fibras podem ser divididas em nervos sensoriais que conduzem impulsos sensoriais para o SNC e nervos motores que transmitem comandos motores do sistema nervoso central para os músculos e órgãos. A proteção e regulação. O sistema nervoso central é resguardado por diversas barreiras, como a barreira hematoencefálica, que controla a passagem de substâncias do sangue para o cérebro, assegurando o ambiente neural equilibrado. Além disso, o sistema nervoso central possui mecanismos regulatórios próprios, como núcleos de controle autonômico, que supervisionam funções como a pressão arterial e a nossa temperatura corporal.
Em contrapartida, o sistema nervoso periférico é menos protegido do que o sistema nervoso central e está mais vulnerável a danos externos, como lesões traumáticas e compressões nervosas. Contudo, ele também conta com mecanismos reguladores, como os reflexos medulares, que possibilitam reações rápidas a estímulos nocivos, como no caso de uma queimadura. E esses processos, como que é feito esse processo dessas informações? O processamento de informações do sistema nervoso é uma tarefa altamente complexa e refinada, envolvendo uma elaborada rede de sinais elétricos e químicos que se comunicam entre os neurônios. Mas, professor, e a recepção desses estímulos? Excelente pergunta. O processo se inicia com a detecção de um estímulo por receptores sensoriais situados em várias partes do corpo, como a pele, olhos, ouvidos e órgãos internos. Esses receptores têm a função de transformar os estímulos externos, como a luz, som, temperatura, pressão e substâncias químicas, em sinais elétricos que são enviados aos neurônios sensoriais. Transmissão do sinal elétrico pelo corpo. Os sinais elétricos gerados pelos receptores sensoriais são transmitidos ao longo dos neurônios sensoriais na forma de impulsos elétricos. Esses impulsos percorrem o axônio do neurônio até chegar ao terminal axônico, onde estão as sinapses. E aí essa liberação dos neurotransmissores. Ao atingir o terminal axônico, os impulsos elétricos provocam a liberação de neurotransmissores na sinapse. Os neurotransmissores são substâncias químicas armazenadas em vesículas nas extremidades axônicas e são liberadas na fenda sináptica em resposta à entrada de cálcio. Beleza? As palavras são um pouco difíceis, mas é fácil de entender. Essa transmissão do sinal da sinapse, os transmissores que saem na sinapse se ligam a receptores na membrana do neurônio pós-sináptico. Essa interação desencadeia uma série de reações bioquímicas dentro do neurônio pós-sináptico, modificando a sua permeabilidade e gerando um novo impulso elétrico chamado potencial pós-sináptico. Existe uma integração e processamento das informações. Então, o neurônio pós-sináptico combina os sinais excitatórios e inibitórios recebidos de vários neurônios pós-sinápticos. Se a soma desses sinais atingir o nível crítico, o neurônio pós-sináptico gerará um potencial em ação, um impulso elétrico que será transmitido ao longo do seu axônio até as sinapses com outros neurônios. E a transmissão desse sinal, o impulso nervoso se propaga ao longo do axônio até as extremidades axônicas, onde o processo se reinicia. Esse sinal elétrico se desloca rapidamente pelos axônios dos neurônios, possibilitando uma transmissão eficaz de informação na rede neural. A modulação e plasticidade sináptica, além da transmissão direta de sinais, as sinapses podem ser alteradas e ajustadas através de mecanismos de plasticidade sináptica. Isso abrange a liberação de diferentes neurotransmissores, a modificação da sensibilidade dos receptores sinápticos e a formação ou remoção de sinapses. E são processos que são cruciais para a aprendizagem e a memória. No cérebro, as informações recebidas dos neurônios são integradas e processadas em várias regiões especializadas, como o córtex cerebral. Essa integração permite a percepção sensorial, o raciocínio, a tomada de decisões e a geração de respostas comportamentais adequadas. Com base na análise das informações recebidas, o cérebro envia sinais de retorno para os músculos, órgãos e outras partes do corpo, provocando uma resposta adequada. Essa resposta pode se manifestar como contração muscular, secreção hormonal, alteração na frequência cardíaca e entre outras coisas. Já se perguntou com quais órgãos o sistema nervoso se relaciona? O sistema nervoso é uma rede intricada que se conecta com quase todos os órgãos e sistemas do corpo. Essa relação é essencial para o funcionamento equilibrado do organismo e abrange uma variedade de funções vitais e processos fisiológicos. O cérebro e a medula espinhal atuam como os centros de controle do sistema nervoso, encarregando-se do processamento e interpretação das informações sensoriais, da geração de respostas motoras e da coordenação de funções cognitivas superiores, como pensamento, memória, emoções e linguagem. O sistema nervoso autônomo é responsável por regular as funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração e a digestão. Esse sistema é composto por dois ramos principais:
O sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para situações de estresse e emergência, e o sistema nervoso parasimpático, que favorece atividades de descanso e recuperação. Além disso, essa parte opera de forma independente da vontade consciente e inclui neurônios que transmitem impulsos do sistema nervoso central, o cérebro, a medula espinhal, até as glândulas, músculos lisos e músculos cardíacos. A respiração é regulada pelo sistema nervoso, que atua por meio do centro respiratório situado no tronco cerebral. Esse centro ajusta tanto o ritmo quanto a profundidade da respiração de acordo com a necessidade do organismo. Além disso, receptores sensoriais presentes nos pulmões e nas vias respiratórias enviam informações sobre os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue para o cérebro, contribuindo para o controle da respiração. A atividade do coração é regulada pelo sistema nervoso, que controla tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial. Os impulsos do sistema nervoso simpático elevam a frequência cardíaca e a força das contrações do coração em resposta a situações como estresse, enquanto o sistema parasimpático conduz a frequência cardíaca e promove a dilatação dos vasos sanguíneos para diminuir a pressão arterial. O sistema digestivo, essa parte, o sistema nervoso também tem um papel fundamental na regulação das funções do trato gastrointestinal, controlando a motilidade intestinal, a secreção de enzimas digestivas e a absorção de nutrientes. Os nervos entéricos que se encontram no sistema digestivo coordenam atividades como a peristalse e o movimento dos alimentos ao longo do trato digestivo. A interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino ocorre através do hipotálamo, uma área do cérebro responsável por controlar a liberação de hormônios pela glândula pituitária. O hipotálamo produz hormônios reguladores que afetam a atividade de outras glândulas endócrinas, como a tireoide, as glândulas adrenais e os ovários e testículos. Os músculos esqueléticos são controlados pelo sistema nervoso. Ele envia impulsos nervosos ao longo das fibras motoras e até as junções neuromusculares. Esses impulsos provocam a contração dos músculos esqueléticos, permitindo a realização de movimentos voluntários, como caminhar, correr e levantar objetos. Qual é a influência de substâncias, doenças e traumas? A influência das substâncias, o surgimento de doenças neurológicas e os traumas físicos tem um efeito considerável e variado no funcionamento do sistema nervoso. Esses fatores podem interferir na comunicação entre os neurônios, provocar lesões neurais e prejudicar tanto as funções cognitivas quanto as motoras. O que são esses usos de substâncias? A ação das substâncias no corpo humano é extensa e complexa, apresentando efeitos diversos que impactam o desempenho do sistema nervoso. A seguir estão alguns dos principais. Então, substâncias, podemos falar de medicamentos. Vários medicamentos, como antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos opioides e canabidiol, influenciam o sistema nervoso ao modificar a produção, liberação ou os receptores de neurotransmissores. Isso pode resultar em efeitos colaterais, como sonolência, alteração de humor, dificuldades cognitivas, até a dependência. Já o álcool atua como um depressor do sistema nervoso central, diminuindo a atividade neural e afetando a comunicação entre os neurônios. Seus efeitos podem incluir a redução da coordenação motora, prejuízos no raciocínio e na tomada de decisões, além de distúrbios do sono e do humor. As drogas ilícitas. Substâncias como cocaína, maconha, metanfetaminas podem impactar o sistema nervoso de diversas formas, gerando desde efeitos estimulantes até alterações na percepção, memória e capacidade cognitiva. O uso prolongado dessas drogas pode resultar em danos neurais permanentes e problemas psiquiátricos. Fica ligado aí, galera. Já as doenças neurológicas, diversas condições neurológicas impactam diretamente o sistema nervoso, manifestando uma variedade de sintomas que vão desde dificuldades de coordenação até problemas cognitivos. Por essa razão, é fundamental entender a complexidade dessas doenças para oferecer o cuidado e suporte adequado aos pacientes. Um exemplo, a esclerose múltipla. Ela é uma condição autoimune que afeta o sistema nervoso central, provocando inflamação e dano à mielina, que é a camada protetora dos neurônios.
Isso resulta em sintomas como cansaço extremo, fraqueza muscular, problemas de visão, além de dificuldades motoras e cognitivas. Tem um outro exemplo que é o Alzheimer. A doença do Alzheimer é caracterizada pela degeneração progressiva do cérebro, afetando especialmente a memória, o raciocínio e o comportamento. A acumulação de placas de proteína beta-amiloide e emaranhados de proteínas prejudicam a comunicação entre os neurônios, levando à morte celular e à atrofia cerebral. Vocês devem estar se perguntando, e o Parkinson? O Parkinson é uma condição neurodegenerativa que impacta o sistema nervoso central, em especial as regiões responsáveis pelo controle dos movimentos. A morte progressiva dos neurônios dopaminérgicos na substância negra resulta em sintomas como tremores, rigidez musculares, lentidão nos movimentos e instabilidades ao se manter em pé. E aí nós vamos para os traumas físicos. Lesões na medula espinhal decorrente de trauma pode causar a interrupção parcial ou total da comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. A gravidade e a localização da lesão determinam se haverá paralisia, perda de sensibilidade, disfunções autonômicas e outras complicações associadas. Mas quais os fatores podem representar risco para o sistema nervoso? Então, fica ligado aí, confere como certos hábitos podem impactar negativamente a saúde neurológica. O seu estilo de vida. Os hábitos diários têm um papel essencial na saúde do sistema nervoso, e o estilo de vida pode afetar de maneira significativa o funcionamento do cérebro e a integridade neurológica. O tabagismo, por exemplo, o ato de fumar está relacionado a um aumento de risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, devido aos efeitos nocivos das substâncias químicas contidas no cigarro. A sua alimentação, a alimentação desequilibrada, que carece de nutrientes essenciais como vitamina D, E e B, além de ácido graxo ômega 3, pode comprometer a saúde do sistema nervoso e elevar a probabilidade de distúrbios neurológicos. O estresse. Esse é difícil, né? Mas o estresse crônico pode provocar a liberação excessiva de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, o que pode causar efeitos adversos no cérebro e no sistema nervoso, aumentando o risco de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. Já os fatores ambientais, o fator ambiente tem uma influência significativa na saúde do sistema nervoso, podendo afetar diretamente a sua função e integridade. A exposição a essas toxinas, a exposição a substâncias tóxicas presentes no ambiente, como metais pesados, pesticidas e poluentes atmosféricos, podem ser neurotóxicas e aumentar o risco de doença neurológica, incluindo a doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e distúrbio do desenvolvimento em crianças. Já temos aí depois as infecções. Infecções virais como herpes simples, vírus de Epstein-Barr, o citomegalovírus, assim como infecções bacterianas como meningite e encefalite, eles podem provocar inflamação no cérebro e no sistema nervoso, resultando em danos neurais e distúrbios neurológicos. Entramos agora nos fatores genéticos. Os aspectos genéticos são fundamentais na predisposição e distúrbios neurológicos, afetando a probabilidade de desenvolvimento de condições que impactam a saúde do sistema nervoso. Agora temos o histórico familiar. Ter familiares com distúrbios neurológicos como Alzheimer, Parkinson ou esclerose múltipla pode aumentar o risco de pessoas a desenvolver essas condições devido aos fatores genéticos. Temos também a mutação genética. Algumas doenças neurológicas, como distrofias musculares, ataxias hereditárias e distúrbios do metabolismo cerebral, são causadas por mutações genéticas que afetam o desenvolvimento e a função do sistema nervoso. Esses são alguns dos exemplos. Já se perguntou como o sistema nervoso se adapta e se reabilita? Durante as fases iniciais do desenvolvimento e ao longo da vida, o cérebro está em constante processo de construção e aprimoramento de suas conexões neurais, em resposta aos estímulos e experiências vividas. Esses processos dinâmicos, chamados de neuroplasticidade, possibilitam que o cérebro se ajuste conforme novas informações e os aprendizados surjam. A neuroplasticidade é um fenômeno intrigante que demonstra a notável aptidão do sistema nervoso para se adaptar, remodelar e se recuperar diante de diversas influências.
Essa habilidade de alterar sua estrutura em função é fundamental em muitos aspectos da vida humana, desde o desenvolvimento inicial até a aprendizagem ao longo da vida, além de ser essencial na recuperação de lesões e na reabilitação. A recuperação das lesões. Após os traumas cerebrais ou danos ao sistema nervoso, a neuroplasticidade se torna um fator essencial na recuperação das funções. Por exemplo, em casos de acidente vascular cerebral, AVC, onde determinadas áreas do cérebro podem ser comprometidas pela falta de suprimento sanguíneo, o cérebro é capaz de se reorganizar para compensar as regiões afetadas. Outro exemplo é a recuperação das lesões na medula espinhal, onde plasticidade neural pode facilitar a formação de novas conexões ao redor da área danificada, permitindo uma recuperação parcial ou total das funções. Como os médicos podem aconselhar seus pacientes a minimizar esses riscos? Os médicos desempenham um papel essencial em orientar seus pacientes sobre como proteger a saúde do sistema nervoso, evitar fatores de risco que possam prejudicar o seu funcionamento. A seguir estão algumas maneiras de ajudar os pacientes nesse aspecto. Educação sobre o uso de substâncias. Os profissionais de saúde devem informar os pacientes sobre os impactos negativos do consumo excessivo de álcool e tabaco no sistema nervoso, por exemplo. Eles também devem compartilhar informações sobre as quantidades recomendadas de consumo, apesar de nenhuma ser boa. Oferecer estratégia para redução ou interrupção do uso e apresentar recursos disponíveis para apoio no tratamento das dependências. Tem que promover uma alimentação saudável. É fundamental que os médicos orientem os pacientes sobre a importância de uma dieta equilibrada, rica em nutrientes essenciais para o cérebro, como o ácido graxo, como o ômega 3, vitaminas do complexo B, vitamina D e antioxidantes. Além disso, devem fornecer orientações sobre alimentos que favorecem a saúde cerebral e incentivar a moderação no consumo de produtos processados. O incentivo à atividade física e mental é importantíssimo. A prática regular de exercícios físicos que favoreçam a saúde do cérebro e melhorem a circulação sanguínea cerebral, ela é essencial. Estimular atividades cognitivas desafiadoras ajuda a preservar a função mental e plasticidade do cérebro. O gerenciamento do estresse e do sono. Eu sei que essa parte é bem difícil, mas oferecer orientações sobre técnicas de relaxamento, destacar a importância de uma boa higiene do sono são maneiras eficazes de reduzir o estresse e promover o bem-estar emocional dos pacientes. Faça o que você gosta também um pouquinho, pessoal. Tem que fazer isso para aliviar nosso cérebro. As medidas de segurança e prevenção das lesões, informar os pacientes sobre prática de segurança para evitar essas lesões traumáticas, como o uso de capacetes e cintos de segurança. Isso é uma parte vital do nosso cuidado neurológico. Além disso, é importante discutir a prevenção de quedas e a remoção de fatores de risco no seu ambiente. O incentivo de busca ajuda profissional. Os médicos devem encorajar os pacientes a procurar assistência profissional quando necessário. Não ter vergonha, pessoal. Seja para problema de saúde mental, como ansiedade e depressão, ou para tratar condições neurológicas específicas. Isso inclui encaminhamentos para psicólogos, psiquiatras, neurologistas ou outros especialistas, conforme a situação exigir. O apoio na adesão ao tratamento. Então, para aqueles que já estão em tratamento para condições neurológicas, os médicos podem oferecer suporte e motivação para garantir que sigam o tratamento prescrito, esclarecendo as dúvidas, monitorando o progresso e ajustando a terapia conforme necessário, além de proporcionar o apoio emocional durante todo o processo. Outra coisa muito importante, pessoal, acompanhamento. Os médicos devem ressaltar a importância de consultas médicas periódicas para monitorar a saúde neurológica e realizar os exames de rotina. Esse acompanhamento é fundamental para a detecção precoce de problemas e implementação de medidas preventivas ou terapêuticas adequadas. O sistema nervoso humano é extremamente complexo e desempenha um papel crucial na coordenação das funções corporais. Portanto, é vital entender sua estrutura, funcionamento e os fatores de risco que podem afetar a sua saúde. Não esqueçam disso, tá bom? Oferecer orientação médica adequada capacita os indivíduos a fortalecer e otimizar a saúde do sistema nervoso, contribuindo não apenas para uma vida mais longa, mas também para uma vida de melhor qualidade e satisfação. Investir na saúde do sistema nervoso é construir as bases para um bem-estar duradouro
e uma trajetória de vida mais gratificante. E é isso aí, galerinha! Chegamos ao final da nossa aula sobre sistema nervoso. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre essa incrível rede de comunicação que coordena todas as funções do nosso corpo, desde as células nervosas até as complexas interações entre diferentes partes do sistema, cada aspecto desempenhando um papel fundamental na nossa saúde e bem-estar. Lembre-se que o sistema nervoso não é apenas uma parte do nosso corpo, mas sim um maestro que orquestra todas as nossas movimentações, sensações e pensamentos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais aulas e informações sobre os temas fascinantes como este. Se você tiver dúvida ou quiser discutir mais sobre o assunto, deixe o seu comentário aqui abaixo e fica ligado na próxima aula, certo? Então, até a próxima. Continue explorando a saúde comigo, que temos muita coisa para falar ainda, tá bom? Até uma próxima, então. Valeu, tchau, tchau.